Graça e paz, homens de Deus. Tá todo mundo aí? Estão preparados? Meu projeto hoje é entregar algo do Senhor para a tua vida. E eu creio que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Feche teus olhos agora um pouquinho. Pai querido, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Ministra nossas vidas em profundidade, queremos ouvir a Tua voz. Queremos o encorajamento que vem do alto. Somente o Senhor pode fazer coisas, e muitas dessas o homem não pode fazer, mas somente o Senhor pode fazer certas coisas em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, faz de novo. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu coloquei o nome dessa rede de Desafie-se. Provavelmente essa é a última rede do ano de 2024. Mês de dezembro é um mês de muitas confraternizações, muitas outras atividades. Tem evento na escola, tem evento na empresa, tem evento em um monte de lugar. Então, a gente provavelmente não vai conseguir fazer mais rede esse ano. Mas eu quero encerrar esse ano, que foi um ano muito produtivo para a rede de homens. Quem aqui participou a maioria das redes aqui? Levanta a mão. Nós abordamos tantos temas acerca de hombridade. Mas esse último encontro, que eu acredito que será o último desse ano, o Senhor colocou no meu coração uma palavra para te entregar. Hoje eu não quero tratar um tema específico sobre hombridade, mas quero te desafiar. Por isso, o nome dessa rede hoje é Desafie-se. Quando nós não somos desafiados, nós não crescemos. A primeira pessoa que precisa nos desafiar é nós mesmos. Então, nós vemos que a vida nos propõe desafios. Mas é diferente quando nós propomos desafios para a vida. Há momentos que nós somos desafiados pela questão financeira, há momentos que nós podemos ser desafiados na saúde, há momentos que nós podemos ser desafiados dentro da família. Mas tem momentos que nós precisamos nos desafiar. Quer ver? Vou fazer um exercício rápido aqui de 10 segundos com você. Quanto tu ganha hoje? Pensa aí. Quanto tu ganha hoje? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000? Não sei. Quanto tu ganha hoje? Multiplica por 10. Quanto é que dá a conta? Vamos supor que você ganhe 5.000 reais hoje. Multiplica por 10. 50.000. O que você faz hoje vai te levar aos 50.000, vai te manter nos 5 ou vai cair para os 3? Então, é diferente quando a vida nos desafia e também é outra situação quando nós nos desafiamos. Nós precisamos aprender a criar os nossos desafios. Os desafios, eles começam quando nós decidimos encarar os nossos medos de chegar em patamares que nós jamais chegaríamos se porventura nós nos mantivéssemos numa zona de conforto ou sem desafio nenhum. O desafio não faz a tua vida andar. A falta de um desafio não faz a tua vida prosperar, não faz a tua vida andar. Aliás, as guerras que você enfrenta, elas são as melhores oportunidades que você tem para mudar a tua vida. Não queira ter uma vida sem problemas. Tua vida vai ficar chata demais. Não queira ter uma vida sem desafio, porque a tua vida vai ficar pacata. Você vai ficar estagnado. Você não vai sair do lugar. Então, o desafio é maravilhoso. Principalmente quando nós nos desafiamos. Amém? Nós não precisamos ter um problema. Por exemplo, quando uma pessoa vai no médico e o médico olha para ela assim, ó, se tu não mudar de vida, tu vai morrer. Se tu continuar sedentário, tu vai morrer. Aí, a tua saúde está te desafiando. Mas, quando você diz assim, olha, eu não tenho um diagnóstico,
pessimista, mas mesmo assim eu vou desafiar a minha prática em relação à saúde. É diferente. O problema é que muitas vezes nós só tomamos algumas decisões debaixo de uma pressão externa e não desenvolvemos uma pressão interna. Quando nós falamos, por exemplo, em uma pessoa mudar de vida, nós podemos criar estímulos externos, como essa rede de homens aqui. E dizer, ó, você deve fazer isso, deve fazer aquele outro, e não deve fazer aquele outro, não deve fazer aquilo. Ok, mas eu vou pegar um gancho no testemunho do Martins, que ele diz assim, olha, o Espírito Santo vai te convencer. E sabe por que o Espírito Santo convence a pessoa? Porque ele está dentro, ele não está fora. A partir do momento que você recebe Jesus, o Espírito Santo, ele faz habitação na tua vida. Você se torna a residência dele. E a partir do momento que isso acontece, o estímulo, o impulso não vem de fora, ele vem de dentro. Então a verdadeira transformação acontece dentro de você. O verdadeiro desafio é quando você entende que você é capaz de tomar decisões que vão contra a tua natureza. E aí você vai ver o sobrenatural acontecer. Porque o sobrenatural é sobre a tua natureza. As decisões que nós tomamos que impactam a nossa natureza são as decisões sobrenaturais da nossa vida. Amém? Muitas vezes nós achamos que o sobrenatural é uma manifestação de poder, aonde o milagre acontece, mas eu quero te dizer que o maior milagre que tem que acontecer hoje é dentro da tua vida. E você conseguir organizar o teu interior para você ter os impulsos e estímulos corretos que partem de você e não de situações exteriores. Amém? Tem uma passagem da Bíblia muito conhecida que foi um grande desafio. É a passagem, Jesus fez uma grande multiplicação de pães e peixes e logo em seguida ele diz para os seus discípulos assim, olha, vocês vão agora indo à frente pelo mar e depois a gente se encontra. E os discípulos pegaram o barco e foram para o mar. Mar da Galileia. Só que deu uma grande tempestade naquele dia. Uma grande tempestade. E eles começaram a ficar com muito medo. Muito medo. Eles eram pescadores profissionais. Mas o vento e a tempestade eles não teriam condições de controlar. E isso trouxe muito medo. E sabe o que acontece, amado? Muita gente tem medo das tempestades exteriores. Você deveria ter medo da tempestade que está dentro de você. Porque as exteriores você não pode controlar. Mas o medo muitas vezes é uma tempestade dentro de você e essa você deveria controlar. Então se é para ter medo de alguma coisa, tenha medo de não fazer a coisa certa. Tenha medo de cair na monotonia da vida. Tenha medo de cair numa vida pacata. E não controlar aquilo que está dentro de você. Mas aí, eles debaixo daquela circunstância de medo, eles veem alguém se aproximando, caminhando por sobre as águas. Aí o medo aumentou, né? Tem uma Bíblia lá que diz que não passava nem o Wi-Fi. Os caras estavam aqui, ó, ferrados. É um fantasma. É um fantasma. Eu fico imaginando que naquela época, o que eles imaginavam de fantasma? Hoje a gente tem algumas referências, né? Gasparzinho. Mas naquela época, o que eles imaginavam que é um fantasma, né? O que é um fantasma? Né? Há mais de 2000 anos atrás. Mas eles não, é um fantasma. Ou seja, eles só imaginaram que era um fantasma porque o fantasma estava dentro deles. Porque era muito mais lógico e óbvio eles crerem que era o Messias que estava se aproximando do que um fantasma. Até porque eles estavam naquele lugar, debaixo de um comando. Quem não tem o seu interior resolvido, está sempre enxergando fantasmas. Está sempre confundindo. Não tem clareza das coisas. Quem não tem o seu interior resolvido, tem dificuldade de enxergar
que o Mestre está se movendo em teu favor. Quem não tem o seu interior resolvido, não consegue ter a clara percepção que a salvação está chegando, que aquele que pode mudar o vento e a tempestade está chegando. Ele não consegue ver isso, mas ele enxerga que tem fantasmas se aproximando. Por quê? Porque o interior dele já está desconfigurado. Eu quero te dizer com toda a clareza, o medo, ele é um espírito que paralisa o homem e inopera a tua fé. E algumas pessoas têm algo a mais que chama-se timidez paralisante. Não conseguem agir porque há uma timidez que paralisa. Isso significa que há um interior em desordem. Então, o problema não é o caos lá fora. O problema é o caos dentro de você. Esse que é o problema. E o teu desafio hoje é se mover na direção de resolver esse caos. Em nome de Jesus. Amém? O teu desafio é organizar a tua casa interior. O teu desafio é perceber que a salvação está se aproximando. O teu desafio é perceber que o livramento das tuas tempestades está se aproximando na tua direção. Amém, queridos? Quem recebe isso no seu coração? Deus vai te organizar hoje. Então, uma pessoa dominada pelo medo tem desafio de detectar, de perceber a mão do Senhor vindo na sua direção. Sabe que tem alguns nãos que você recebe na vida, que é o próprio Senhor te dando livramento? Existem alguns nãos que é Ele te salvando. E você fica indignado, mas Deus não me ajuda, ninguém me ajuda, por que as coisas não dão certo? Porque quanto mais derem certo na direção errada, mais você se distancia do propósito. É como você pegar um carro. Imagina, você está numa autoestrada. Aí você parou no meio da autoestrada para ir num posto de gasolina e ir no banheiro. É comum isso? Aí você saiu do banheiro, em vez de você continuar na sua rota, você se confundiu, você entrou para o lado errado da estrada. Quem já fez isso? Não? Ninguém fez? Que bom. Já fez. Admite. Acho que eu já fiz também. Hã? Aí, andou 70 km errado. Então, como é que é teu nome, querido? Carlos. Então, o Carlos andou 70. Então, quanto melhor motorista for o Carlos, quanto mais rápido ele ir na direção errada, pior fica a vida dele. Porque ele está sendo o melhor, só que ele está no caminho errado. Agora, para a gente acertar o caminho, não basta só ter um carro e uma estrada. Você tem que saber qual é a direção que tem que ir. Uma pessoa desorganizada vive sem direção. Uma pessoa que não tem uma ordem interior, ela vive sem direcionamento. E uma pessoa que vive sem direcionamento não consegue identificar que o Senhor está, muitas vezes, fazendo o pneu do teu carro furar, fazer o motor do carro fundir, justamente para que você se dê conta que você está no caminho errado. Agora, Pedro, no meio dessa história, Pedro teve um ato de coragem. E ele disse, porque Jesus falou, olha, não temam, sou eu. E aí Pedro falou o seguinte, ó, se é tu, Jesus, se é tu, ordena que eu também vá ao teu encontro. E eu fico achando interessante isso, porque para um homem caminhar sobre a água, não tem lógica. Jamais Pedro teria feito aquilo se Jesus não estivesse dando o exemplo na frente dele. Mas Pedro, a Bíblia diz que ele teve um ato de coragem. Diga, ato de coragem.
um ato de coragem nem sempre é suficiente. Quando a adrenalina de um momento desses bate, a gente fica corajoso. O problema é sustentar depois que entramos na nova realidade. Pedro teve coragem para pisar na água, mas ele não teve condições de sustentar aquele estado, aquele novo estado. E ele diz assim, Pedro, Senhor, se realmente és tu, ordena que eu também vá ao teu encontro. E aí Jesus fala para ele, pode vir, pode vir. E aí Pedro coloca o pé na água e ele fica maravilhado porque aquilo é impossível para os homens, mas é possível para Deus. E ele viu realmente que experiência fantástica, maravilhosa. E ele estava com os olhos em Cristo. E ele estava caminhando. E Pedro então ali estava demonstrando uma grande coragem. Só que essa coragem não foi suficiente para manter ele. Ele deu um passo de fé, mas ele não contava que as circunstâncias ficariam difíceis ao redor dele. Quando nós damos um passo de fé, não significa que vai dar tudo certo, meu irmão. E muitas vezes nós somos desconfigurados, porque demos um passo de fé, mas não aprendemos a sustentar a nossa fé. O único motivo que Pedro caminhou por sobre as águas foi, primeiro, Jesus lançou uma palavra, vem, lançou uma palavra rema, lançou uma palavra específica. E Pedro acreditou nessa palavra. Foi o único motivo, foi essa palavra. A fé de Pedro em consonância com uma palavra direta, uma palavra rema, uma palavra revelada para Pedro. E eu quero te dizer que uma vez teve umas mulheres que disseram, nós vamos caminhar sobre as águas. Se Pedro caminhou, nós vamos caminhar também. E elas foram caminhar e morreram no mar. Porque na verdade, a palavra logos, que é a palavra da história que você está ouvindo hoje, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, eu estou narrando a história para você. A história logos é a palavra contada, é a palavra posta. Ela é importante para nós entendermos como funciona o mundo espiritual. Mas ninguém vai caminhar por sobre as águas se o Senhor não te der uma palavra específica para você. Faça isso. Mas ali naquele caso, Pedro recebeu uma palavra específica. Vem! E essa palavra entrou no coração dele. E ele, por fé, obedeceu. Diga, por fé. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Essa certeza vem da onde? Vem de uma vontade profunda. Será que a fé tem a ver com uma vontade? Eu quero muito isso, então eu tenho certeza das coisas que eu espero. Ou vem de um sentimento, eu sinto que Deus quer me dar isso, eu sinto que Deus tem esse ministério na minha vida, eu sinto que Deus quer me dar aquela casa, eu sinto que Deus quer me dar aquela mulher. Será que a fé é isso? Claro que não. A fé, ela só pode acontecer de maneira legítima se vier uma palavra direta para a tua vida. Uma palavra revelada. Claro que tem coisas que são do reino, que são princípios imutáveis, que nós também agimos por fé e cremos que é para todos. Mas tem coisas que são específicas para o homem. E eu quero te dizer, quando vem uma palavra específica da parte de Deus para a tua vida, você não vai conseguir se mover por lógica, só por fé, porque a lógica não vai deixar você fazer aquilo. Então o desafio que eu quero te mostrar hoje é o desafio de nós nos movermos por fé nessa terra.
Nós, como homens nessa geração, precisamos ter o nosso interior organizado para poder compreender a palavra rema, a palavra diretiva, a palavra de destino que vem em nossa direção, para que nós, ao crermos nessa palavra, possamos nos mover por ela, não no impulso inicial somente, mas também sustentá-la em nossos corações através da fé. Por quê? Porque Pedro foi e caminhou. Mas a Bíblia diz que quando ele percebeu a fúria do mar, quando ele percebeu a fúria das ondas, o poder daquela tempestade, ele não conseguiu manter a fé dele. Ele não conseguiu manter a fé dele. A fé dele, naquele momento, fraquejou. Queridos, nós estamos vivendo num tempo que nós não podemos confundir fé legítima com empolgação. Tem gente que se empolga com o evangelho. Tem gente que se empolga com a palavra. E naquele momento de empolgação, que muitas vezes é mais emocional do que espiritual, toma decisões e profere ações e palavras que depois não tem uma estrutura interior de fé organizada para sustentar aquilo. Aí eu pergunto, o que Deus tem te falado? Sem fé é impossível agradar a Deus, então significa que Deus está falando alguma coisa que nós deveríamos estar nos movendo por ela. Significa que Deus não está em silêncio, Ele está falando algo que nós como homens deveríamos estar nos movendo por isso e sustentando isso em nossas vidas. A Bíblia diz que quando Pedro percebeu a tempestade, percebeu as ondas, foi exatamente quando ele tirou os olhos de Jesus. E eu quero te dizer, quando você tira os olhos da palavra, porque Ele é o verbo que encarnou, Ele é a palavra. Hoje a maneira de nós olharmos para Jesus é olharmos para a palavra. A palavra rema que te deu uma direção, que te fez entrar em algo por fé, você não pode tirar essa palavra do teu campo de visão. Você não pode tirar a palavra do teu campo de visão. Porque se você tirar, você vai começar a olhar para as circunstâncias. E as circunstâncias vão nos desafiar. Por exemplo, Deus te dá uma direção, abre esse negócio. Você está buscando uma orientação em Deus para montar um negócio. E Deus te dá claramente uma direção. Ele fala contigo através da palavra. Ele testifica no teu espírito de maneira incontestável. Aí você vem, às vezes alguns vêm, pastor, Deus falou comigo sobre isso. Eu digo assim, irmão, vai, e seja feito conforme a tua fé. Porque ainda que você tenha uma palavra, se não tiver fé, vai fracassar. Se não tiver a firme convicção daquilo que você espera, ou, em outra tradução, o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você não estiver fundamentado na palavra que Ele te deu para você tomar algumas ações, você vai quebrar a cara. Quando a gente casa, a gente tem desafios. Quando a gente abre um negócio, a gente tem desafios. Quando a gente se torna pai, a gente tem desafios. Quando a gente decide ajudar a implantar o reino nessa terra, a gente tem muitos desafios. Quando a gente decide ser crente, a gente tem desafios. O que nos sustenta? Nossa fé. A fé que move as montanhas do caminho. A fé que cresce como um grão de mostarda. A fé que transporta os montes. A fé que faz com que eu não afunde. Ainda que o barco afunde, eu não afundo. Pela fé. Então o que Deus já te falou que você deveria estar obedecendo? Por fé. O que Deus já te disse? O que Deus tem falado ao teu coração que você já deveria ter agido por fé? Mas o problema foi que assim como Deus te dá a palavra, o diabo te dá a circunstância. A tua fé, ela se move no teu campo de visão. Se eu colocar os meus olhos
naquilo que Deus falou, se eu colocar a minha mente naquilo que Deus está me mostrando, eu não vou afundar. Se eu colocar o meu campo de visão na circunstância, eu vou afundar. Onde você tem colocado seus olhos, ali vai reger o teu destino. Aonde você coloca os teus olhos, vai reger o teu destino. Se você colocar os teus olhos na palavra que te alimenta, na palavra que te deu o impulso inicial, que te disse, ó, vai por aqui, e não tirar do teu campo de visão, você vai ser sustentado na sua fé. Se você continuar ouvindo o Senhor, você vai ser sustentado na sua fé. Agora, se você continuar ouvindo o barulho das ondas, ou tiver as circunstâncias no teu campo de visão, você vai afundar. Queridos, coragem não é ausência de medo. Coragem é a decisão de enfrentá-lo. Só que você tem que saber o que você está enfrentando. Se aparecer um leão aqui, você vai enfrentar, eu sou corajoso. Mas eu já vou me preparar para fazer o teu velório. Não é verdade? Então nós temos que saber o que nós enfrentamos. Temos que saber onde estamos caminhando. Por isso não nos metemos em qualquer guerra. Não pisamos em qualquer território. Não assumimos qualquer causa. Não fazemos sociedade com qualquer pessoa. Não casamos com qualquer pessoa. Nós temos que saber que barco nós estamos entrando. Se é um barco que promove, estimula, debaixo de desafio, mas me projeta no campo da fé, entendendo que eu posso sustentar a minha fé e vencer naquele barco, amém. Agora, se você entrar num barco onde a causa já está perdida, meu irmão, e você só vai entrar num barco que a causa está perdida se Deus não te mandou entrar. Se Deus não te mandou fazer lá, estar lá. Em nome de Jesus, eu profetizo que o Senhor vai aumentar a tua visão nessa noite. E você vai se mover por palavras diretivas, palavras remas, reveladas, por fé na sua vida. Amém, homens? Qual é o resultado da fé? Resultado da fé, e aí eu vou te falar de Jesus. Jesus era um homem de fé. Ele não fraquejou na fé dele de caminhar por sobre as águas. Mas ele era o Filho de Deus, eu sei. Mas ele, como Filho de Deus, talvez a gente possa ter a ilusão de que ele não pagava preço para ser assim. Não, pelo contrário. Ele veio em carne. E como ele era carne, ele precisou subjugar a carne dele, ter horas de consagração, de busca e oração, para que a unção se manifestasse na vida dele. Ele nos deu o exemplo. Ele não veio como um homem que não precisava fazer nada, porque afinal de contas era o Filho de Deus. Não, isso não é verdade. Ele veio em carne. Se fez figura humana, como fala em Filipenses 2, a partir do 5. E ele serviu aos homens. Então ele passou pelas mesmas coisas que nós. Pelos mesmos sofrimentos. E a consagração dele, o nível de consagração dele, e ele, o maior atributo dele é que ele entendia quem ele era. Então ele fazia o que tinha que ser feito. Ele também buscou crescer em intimidade com o Pai. Tanto é que ele diz, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Quando ele estava ali caminhando, nós vemos que Pedro estava afundando e ele clama, Senhor, salva-me. E aí Jesus chega para ele e diz assim, vem cá, Pedrão, tu fracassou, mas vou te dar um voto de confiança, porque o teu primeiro impulso foi por fé, mas não conseguiu manter, não tem problema, eu te ajudo. Volta para o barco, que você vai viver. Hoje não é o dia da tua morte, você vai viver.
E eu quero te dizer agora, meu irmão, se porventura você já tomou alguns passos de fé na tua vida, e baseado até numa direção do Senhor, mas hoje você vê que o barco está afundando, o Senhor está aqui neste lugar para puxar a tua mão. E eu quero profetizar, você vai viver. Você vai viver. Mas saiba que não precisa ser assim. Saiba que você pode sustentar a sua fé na palavra, na comunhão dos santos, na comunhão dos irmãos, nas células, no dia a dia, buscando a presença dele. Você pode sustentar a sua fé. Você não precisa afundar. Mas se por acaso você titubear, se em algum momento você se sentir fraco, e a Bíblia diz que quando sou fraco, é aí que sou forte. Por quê? Porque quando você é fraco, aí o Senhor entra em cena e te ajuda, estende a mão para a tua vida. Se você está no caminho dele, ele vai estender a mão dele e não vai deixar você afundar. Amém?